Uma das principais virtudes vistas na grande maioria dos filmes da Pixar, além de seu capricho visual, está na maneira acessível e divertida com que seus realizadores conseguem transmitir mensagens e lições importantes sobre a vida, podendo essas serem captadas por públicos de todas as idades. A importância do esforço e dedicação para alcançar os seus objetivos, o valor da família e dos amigos, a busca em encontrar o seu lugar no mundo, a autoaceitação, dentre outras, são apenas alguns dos ensinamentos mais recorrentes e substanciais vistos em títulos como Toy Story 3, Universidade de Monstros, Viva a Vida uma Festa, Soul e tantas outras animações que já se tornaram clássicos do cinema. E em 2015, tivemos um dos melhores filmes da empresa que, mesmo familiar em estrutura narrativa e nas mensagens transmitidas, trouxe para a fórmula Pixar um adicional bem-vindo: o conceito das emoções. Como já havia sido feito em Monstros S.A., o diretor e roteirista Pete Docter fez de Divertidamente uma experimentação criativa sobre as emoções, criando personificações carismáticas dos sentimentos primários e criando um universo lúdico que se passa na mente da protagonista, a jovem Riley. Além dos momentos de humor, de cenas de ação tocantes, Divertidamente traz lições de vida que, apesar de mais focadas para jovens e adolescentes devido ao seu contexto, também podem ser internalizadas por crianças e adultos, por abordarem assuntos como adaptação e mudança. E com isso, 8 delas serão listadas, mostrando a força da Pixar em impressionar nossos sentidos, como visuais coloridos e trilhas sonoras marcantes, ao mesmo tempo em que seus roteiros nos levam a refletir ao final da sessão. Número 1. Controle suas emoções. Durante seus estágios iniciais de desenvolvimento, os realizadores consultaram psicólogos para listarem as principais emoções humanas, como essas deveriam se portar de acordo com o conceito principal do roteiro e como isso influenciaria no desenvolvimento da trama. Após as devidas considerações, foram escolhidas alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva, 5 das emoções primárias e principais responsáveis por conduzir as atitudes de Riley. Ainda que esse conceito nos leve a crer que todas as nossas emoções controlam nossos atos, a realidade é que devemos buscar controlar o que sentimos de maneira que nossas emoções não nos levem a tomar decisões erradas e questionáveis, como foi a tentativa de Riley em fugir de casa para voltar para o seu antigo lar. Número 2. Cuidado com a raiva. A raiva é uma das emoções mais atreladas ao nosso instinto em determinadas situações. Ela pode vir a ser útil por nos fazer agir diante de atos injustos, revoltantes e até mesmo cruéis contra nós mesmos, e de outrem. No entanto, quando em demasia, a raiva também pode levar ao ódio e à fúria, nos levando a cometer atos reprováveis e, trazendo para a nossa realidade, até mesmo cometimento de crimes. Em Divertidamente, o sentimento da raiva é representado por um senhor baixinho de temperamento explosivo, literalmente, e que, devido a essas características, acaba por levar Riley a cometer os seus atos mais imprudentes. Infelizmente, a junção da alegria e da tristeza a impedem antes que fosse tarde demais, o que acaba servindo como lição para a protagonista e para o público. Tome cuidado com sua raiva. Número 3. Medo e nojo são mecanismos de defesa. Embora o medo e o nojinho sejam sentimentos menos explorados ao longo da trama, servindo principalmente como alívios cômicos, o filme demonstra que, tal como na vida real, o medo e o nojo são mecanismos de defesa do ser humano diante de situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde ou arriscadas. Ao mesmo tempo, esses sentimentos, em especial o medo, quando em demasia, podem nos tornar inertes e incapazes de desfrutar novas experiências e ao longo do nosso processo de amadurecimento, devemos aprender a dominar tais sentimentos para vivermos de maneira mais plena e aproveitar as diversas oportunidades que a vida oferece. Número 4. Mudanças são inevitáveis, mas também importantes. Toda e qualquer mudança é acompanhada de vantagens e desvantagens. Seja mudanças em nosso corpo e mente, de hábitos, de local de estudo, trabalho ou de pessoas com quem convivemos, mudar é algo que trará aspectos positivos em nosso crescimento, mas também negativos ao nos tirar muitas vezes de nossa zona de conforto. No caso de Riley, a mudança de moradia de Minnesota para São Francisco foi o catalisador para a confusão emocional que dá norte para a trama do filme. Ao ser forçada a mudar para uma casa mais modesta em uma cidade longe de seus amigos, Riley se mostra inicialmente contra todas aquelas mudanças repentinas, o que causa diversos conflitos com seus pais. Felizmente, no clímax da trama, vemos a garota desabafar com seus pais e ser reconfortada por eles, o que a ajuda a passar por essa fase de transição da melhor maneira possível. Na conclusão, vemos a garota mais adaptada à sua nova realidade e, consequentemente, mais forte emocionalmente do que antes, provando que mudanças, apesar de inevitáveis e nem sempre bem-vindas, são importantes para nos tornarmos pessoas melhores. Número 5. A vida também é feita de renúncias e despedidas. Pegando o gancho acerca da inevitabilidade das mudanças ao longo da vida, vemos que essa também é composta por renúncias e despedidas, o que em Divertidamente é representado pelo personagem Bing Bong.
Sendo um amigo imaginário de uma fase importante na vida de Riley, à medida em que a garota foi crescendo, Bing Bong foi ficando cada vez mais esquecido, até o ponto em que, literalmente, ele acaba se sacrificando para ajudar a Alegria a continuar a sua jornada, para tornar Riley feliz mais uma vez. Simbolicamente, Bing Bong mostra que, ao mesmo tempo que sua presença foi essencial para cuidar de Riley quando ainda era criança, a mesma se despediu dele, mesmo que de maneira inconsciente, quando esse já havia cumprido seu propósito e agora seria apenas uma boa memória de uma fase de sua vida. Feliz ou infelizmente, todos nós acabamos nos despedindo de memórias, objetos e pessoas ao longo da vida. Mas mesmo sem contar com sua presença de maneira constante, eles sempre terão um lugar guardado por representarem algo especial de nosso passado. Número 6. Não guarde sentimentos negativos. Um comportamento bastante natural durante a transição da infância para a adolescência é tentar guardar sentimentos negativos dos outros, na tentativa de não demonstrar a fragilidade perante os outros. No filme, vemos Riley tentando esconder dos pais a tristeza e raiva que sentia por ter sido forçada a deixar o seu lar e amigos, para uma vida em uma cidade nova e uma casa sem o mesmo conforto da anterior. Ainda que no filme vemos esse comportamento como resultado da confusão que levou a Alegria e Tristeza a saírem do centro de comando do inconsciente de Riley, essa foi a maneira lúdica dos realizadores apresentarem como sentimentos negativos não devem ser sufocados dentro de nós mesmos. Sempre podemos contar com a ajuda de outras pessoas, sejam elas familiares ou amigos queridos, para desabafarmos sobre situações que nos magoam, e assim libertamos emoções negativas e transformamos-nas em algo melhor. Número 7. Não somos felizes o tempo todo. E tudo bem. Ao longo do filme, vemos a Alegria ser, em essência, a líder principal e responsável pelos atos de Riley, sobretudo durante a sua infância, marcada pela inocência e o fascínio perante o mundo e aqueles ao seu redor, sobretudo seus pais. No entanto, à medida em que Riley vai crescendo, e com as novas experiências que vivencia, vemos que as demais emoções passam a atuar com mais frequência, sobretudo a tristeza que, inicialmente, é vista pelos demais como uma emoção negativa. No entanto, assim como Riley aprende com seus atos, a Alegria também percebe que em sua longa jornada pelo inconsciente da garota, que, por mais nobres que sejam suas intenções de deixar Riley feliz, ela também terá momentos tristes, momentos de medo e de raiva, e todos eles são fundamentais em seu crescimento. Trazendo isso para a nossa rotina, devemos entender que não é possível ser feliz o tempo todo, pois a vida nem sempre será justa ou satisfatória, mas temos apenas ela durante nossa curta estadia na Terra e devemos fazer bom proveito dela, agradecendo pelos momentos felizes, mas aprendendo com os momentos de dificuldade. Número 8. A tristeza é tão importante quanto a alegria. Por fim, a principal lição deixada por Divertidamente está em demonstrar a importância da emoção da tristeza na vida de todo e qualquer ser humano. Por mais contraditório que isso pareça, visto que estar triste gera desconforto, angústia e até mesmo dor, ela é essencial por nos fazer expressar o descontentamento e fragilidade diante de momentos difíceis, o que irá despertar naqueles que nos amam e que se importam conosco outra emoção fundamental, a empatia. Quando alegria e tristeza enfim compreendem a importância de ambas colaborarem pelo bem de Riley, a garota enfim desabafa com seus pais sobre o fato de não gostar de seu novo lar e da saudade que sente de seus amigos e seu lar em Minnesota. Algo que seus pais partilham e a reconfortam com um carinhoso abraço que, mesmo em meio a lágrimas, fazem Riley experimentar o amor de seus pais a acalmando. Com isso, vemos que são geradas emoções na forma de orbes que, antes, possuíam a coloração única de cada uma das emoções que controlam seu inconsciente, mas que agora são compostas por diversas cores, representando a influência e a importância do trabalho cooperativo das emoções diante das diversas situações da vida, incluindo a tristeza. De maneira inventiva e bem-humorada, Divertidamente, nos deixa essas tantas e outras lições que são captadas pelo público e transmitidas para os demais, sobretudo nas interações entre pais e filhos. Agora, nos resta torcer para que a vindoura sequência, prevista para 2024, novamente, seja capaz de nos levar a mais reflexões importantes sobre a forma como expressamos as nossas emoções diante das inúmeras situações que ocorrem ao longo da vida.